Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Moda é Foda Podcast. Antes que o Brandão dê na minha telha aqui, certo? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Vini Souza, @Vini Souza 3 underlines. Ao meu lado, William Marques. O William Marques, @William Marques. Nós estamos aqui nessa missão, cara, de ser esse hub aqui, como a gente sempre comenta com vocês, né? Esse hub de informação, de comunicação, trocar uma ideia sobre vários players do segmento de moda. E hoje nós vamos conversar com duas irmãs que para mim são o símbolo da resiliência, né? Não só pelo business delas, que é um business completamente diferente do usual, né? Né? Que, ou seja, que vai falar um pouquinho sobre moda colaborativa, como foi que iniciou esse projeto e ao mesmo tempo os perrengues que foi manter esse negócio de pé mesmo depois dessa loucura que é a pandemia, enfim, tudo que a gente enfrentou, tá? Então, Will, quem está com a gente, cara? Cara, hoje, se eu posso dizer experiência sobre esse universo de moda colaborativa, eu acho que eu tenho duas representantes aqui que realmente trazem essa vivência, né? São empresárias, empreendedoras e aí fundadoras da primeira loja colaborativa de Fortaleza, né? Estamos aqui comigo, com o Vini, né, Vini? Sim. Nossas amigas e irmãs Prachedes, né? Larissa e Raquel Prachedes. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. É um prazer. E já dizendo lá, são irmãs, né, Will? Irmãs. O pessoal aí confunde esse negócio. São irmãs, as minhas são irmãs. Eu queria começar dizendo o seguinte, tá? Eu vi uma matéria da Exame um tempo atrás que falava sobre esse mercado de loja colaborativa e eles falavam como uma alternativa para pequenos empresários irem além da lojinha virtual, dos marketplaces e se livrarem dessa dependência de eventos e feiras periódicas, né? Qual é o papel para vocês das lojas colaborativas? Pode começar, hein? É assim, viu? É papo, viu? Não, é porque senão a gente vai falando a mesma coisa. Então, quando a gente olha para 2013, foi quando a gente começou aquele burburinho de eu quero empreender, o que é que vai acontecer após isso, né? A gente via algumas feiras, mas era muito esporádico, muito difícil. E se eu quisesse comprar algum produto que não estava dentro de um shopping, era mais difícil ainda. A gente precisava ir na casa do dono da marca e era meio constrangedor, sabe? Então, acho que a gente traz um ponto muito importante para a moda, não só a moda, mas para o empreendedor, que é esse universo que se abre trabalhando em conjunto. Que eu acredito que, assim, há bastante tempo já está aí no mercado, mas que está criando essa força, né? Foi muito importante para a gente trazer esse modelo de loja que já existe em outros lugares e mostrar que é possível empreender, porque... Não, acho que eu vou deixar para mais tarde. Deixar a curiosidadezinha. Vamos falar muito sobre esses desafios. Na verdade, sim, a oportunidade que é estar dentro de uma loja colaborativa, né? E os desafios, no caso, tanto de vocês, como para quem como loja, né? Como anfitriãs dessas marcas, como também para quem tá, né? As marcas que estão adentrando, quais são esses desafios, né? Desse projeto, tá? Uma coisa que me deixou muito curioso nessa matéria da Exame também, certo? É que eles fizeram um link muito forte com as modas autorais, como se tivesse dentro da loja colaborativa apenas marcas autorais. E a gente sabe que não é assim, né? Como é que vocês enxergam isso, né? Qual é o perfil das marcas que estão dentro dessas lojas? A gente trabalha um pouco de tudo, assim, digamos, porque a gente trabalha, obviamente, com marcas autorais, eu acho que isso é bem forte aqui em Fortaleza, principalmente, porque quando a gente vai em outros estados, a gente vê um geralzão, né? Não só essa galera do autoral, não só essa galera muito pequena, mas a gente também vê empresas grandes dentro desses segmentos colaborativos, né? E aqui em Fortaleza isso ficou muito forte com essas pequenas marcas autorais. Mas a gente trabalha com quem quer empreender, na verdade, né? A gente não trabalha só com marcas daqui de Fortaleza, a gente não trabalha só com marcas do Ceará, a gente trabalha com marcas do Brasil todo. A gente tem marca do Rio Grande do Norte, a gente tem marca de São Paulo, tem marca do Rio de Janeiro, de Brasília, e por aí vai. Então, assim, principalmente eu acho que o nosso conceito é querer empreender, né? Que eu acho que isso é a ferramenta principal da gente. Fora
fora tudo, né? Então, tem que querer empreender e se dedicar, porque eu acho que isso é fundamental. Tem que ter esse motorzinho, né? Cara, ou seja, o drive foi mal eu. O drive central não é o tamanho da marca, né? Ou seja, se ela é autoral, se ela é pequena, não. O drive é eu quero empreender e de repente usar a própria loja colaborativa como um ponto de contato ali, né? Porque, por exemplo, você citou aqui algumas marcas de fora, inclusive é uma curiosidade, eu não sabia, né? Se vocês estão atendendo marcas de fora, pode até ser uma forma dessas marcas degustarem o mercado também, né? Sim, Antes de total. fazer, de repente, um grande investimento. Total. Cara, um dos grandes pontos que me chama a atenção dentro desse universo colaborativo é justamente a história do público, né? Você tem a marca lá, mas você tá transicionando públicos de outras marcas que também estão vendo ali tendo contato com a tua marca, né? Quais são as outras vantagens que a gente pode colocar para essas marcas que querem entrar nesse universo de lojas colaborativas? Olha, eu acho que, assim, uma das maiores vantagens é você ter um ponto físico e com a gestão de venda, que é o que a Elabore faz. Quando a gente abriu, a nossa proposta era ser um lugar para que as marcas tivessem onde expor os produtos. E, consequentemente, a gente venderia. Com o tempo, a gente foi lapidando isso. Essa palavra. E a gente chegou no real propósito, que é fazer a gestão de venda. Dentro de uma marca, dentro de qualquer marca, tem várias áreas. E na área da moda, a parte da produção, ela demanda muito esforço, né? Uma dor muito grande entre as marcas é a questão da produção mesmo. Costureiro, modelista, enfim, dentre outros profissionais. Principalmente para quem é pequeno, né? Só fazendo um parêntese, assim, porque fica mais difícil, né? Porque produz em pequena quantidade, então acaba que as pessoas ficam pensando assim, porque eu tô comprando de marca pequena, de marcas locais, e querem associar isso ao preço. Só que, às vezes, é mais caro, realmente, infelizmente, comprar desse pequeno produtor, porque ele não tem barganha, né, com os fornecedores. E quando você faz em grande escala, quanto grandes magazines, eles conseguem, obviamente, diluir isso na quantidade, né? Então, às vezes, isso é muito complicado para eles, né? Porque eles produzem em pequena quantidade, então tem todas essas dificuldades de produção, de escala, de precificação. Então a gente viu realmente que ao longo do tempo, a gente ajudando mais nessa parte, né? As marcas, elas poderiam ficar 100% focadas na produção, no crescimento. No core delas mesmo, né? Que é o desenvolvimento das próprias marcas, né? Mas quando você fala ajudar, você fala de vocês terem essa troca com os empreendedores, ou é porque vocês têm algum trabalho ligado a essa cadeia produtiva? Só pra... Não, a gente não tem, mas eu acho que assim... Não seja modesta. A Raquel é produtora de moda há muitos anos, então muita gente que tem essa dificuldade na produção tem a Raquel. Sabe? A Raquel tem, assim, se você for estudar o case de produção de moda da Raquel, enfim, enorme e brilhante. Então, ela é uma peça fundamental dentro da loja, sabe? Pra desmistificar isso, sabe? Ela dá esse suporte, assim. Muita gente que tá tendo dificuldade, senta, conversa com a Raquel, ela entra em contato com os profissionais, indica. Então, isso é um plus, vamos dizer. É um ganho que as marcas têm ao, de repente, fechar uma parceria com vocês. Né? Porque eles não têm tanta experiência, né, com chão de fábrica, eles não têm tanto conhecimento ainda, às vezes, né? Às vezes, mas tem muita gente que tem e que só vai realmente expandindo, né? Porque, por exemplo... Eu acho que os benefícios de estar respondendo agora numa loja colaborativa, fora que a gente ainda vai, né, pontuar, é muito essa troca, né? Porque a gente tem várias pessoas que estão conectadas ali. Então, por exemplo, como a Larissa falou, eu trabalho com produção de moda, então eu tive a oportunidade de estar muito dentro de várias fábricas, né, de várias lojas, conhecer muitas costureiras, modelistas, que isso pode ajudar algumas marcas, né? Que às vezes não conhece. A Larissa também tem grande experiência com marketing, com
que trabalhou em grandes redes daqui também. Então, acaba que você vai fazendo literalmente essa troca, né? E eu ainda vejo um ponto, assim, ela dentro do chão de fábrica, né? Porque eu já trabalhei com consultoria, mas foi um curto espaço, né? Só o espaço ali da pandemia, né? E eu fui para chão de fábrica e eu vi a dificuldade que é. Ela me falando, você pode até ter uma certa noção, mas quando você vai para dentro do negócio e você vê como é todo o processo, você vê quão difícil, demorado é e como tem muito esforço, sabe? Para você produzir uma peça. E aí você imagina, É difícil. numa marca que é pequena, começou fazendo um tipo de produto, que era o que a gente se propõe a fazer no começo da Elabora, ter o ponto físico. Só que a gente percebeu que as marcas conseguiam se desenvolver, né? A gente atendia os clientes dessas marcas e atendia clientes que iam pela Elabore, passávamos o feedback do que o cliente estava achando do produto, eles absorviam e colocavam em prática. E, cara, E a porque gente isso é a vantagem. Não, vou interromper Não, não. vai. Fala. Não, Não vou interromper. não, cara, a gente tava falando. Todo final de episódio a gente tem aqui uma troca aqui, entendeu? Como eu disse, quando ele for falar. O William já fala pouco, pô. Quando ele for falar, deixa o cara terminar o raciocínio. Ei, cara, muitíssimo obrigado. Não, pegando um gancho do que a gente tava falando sobre os pontos, as vantagens, né, que a gente tava falando do universo de moda da loja colaborativa, eu acredito que a gente tava falando de 100 marcas nesse instante aqui, né? Caraca, 100 marcas. Eu imagino o tanto de situação que não deve acontecer no dia a dia dentro da loja, você lidando com essas 100 marcas, entendeu? Então, o tanto de situação, de feedback de que uma marca pode também ser relevante para a marca que está do lado, né? Sim, total. Como é que é esse dia a dia, essa aferição, ela é feita, hein, Raquel, assim? Olha, acontece bastante. Acontece São tantas situações, assim, desde as mais bobas, realmente, até as mais... Como isso, né? Tem muita gente, por exemplo, que tem muito... Em resumo, as pessoas que trabalham com lojas colaborativas, pelo menos assim, eu e a Larissa, né? A gente vê tudo mais amplo, né? Porque quando você monta uma loja, um espaço, você meio que, tipo, fica meio individualista, né? Assim, são os meus clientes, é o meu público, é a minha loja, que é só uma marca, né? Sim. Ali, então, assim, a gente trabalha para uma pessoa e tudo muito voltado para um si, perfil de cliente, né? né? A loja colaborativa, ela pega um Moleque. leque Um leque muito muito grande, maior, né? assim. Muito Muito maior. maior. Então, por exemplo, desde que a gente abriu, a gente até brinca, a gente, quando foi abrir, montou persona, Foi. fez todo o esquema. Aí a gente chega hoje em dia e diz assim, nossa senhora, o pessoal que acha que a gente atende adolescente, meu Deus, porque a gente recebe tanta senhora que vai lá conversar com a gente, que compra e que consome, e que fica lá horas e horas tomando um cafezinho, tomando uma cervejinha no final de semana. Esses dias mesmo, várias meninas ficam lá conversando, tomando cerveja, trocando ideia com a gente. E essa troca é muito gostosa, né? Então, por exemplo, todo dia a gente recebe uma situação e a gente meio que tem visto cada vez mais que as pessoas estão parando realmente de olhar só para o seu e olhando para o todo, né? Pensando em coletivo, no geral, no coletivo mesmo, né? Como que a gente pode se ajudar? Como que a gente pode crescer junto? E eu acho que isso fortaleceu, óbvio, depois desse boom das lojas colaborativas, né? O coletivo fortaleceu. E eu acho que a pandemia também veio fortalecer muito mais esse coletivo, né? Que eu acho que as pessoas, quando se juntam, ela tem muito mais força. Eu acredito muito, muito, muito. E isso nisso. tá há tanto tempo, né? A união faz a força, né? A Ou gente seja, escuta, né? há Vamos passar tanto pelos tempo. perrengues juntos, né? Sabe? A Porque gente fica junto mais passa fácil. mais forte pelo perrengue, né? Vamos colocar assim, né? Passa. E a Então, prova foi a pandemia, né? Uhum. A gente não perdeu, a gente perdeu marcas, mas a gente não perdeu muitas marcas. foi. Nenhuma Tiveram- marca, é. na verdade, saiu no período pandêmico e... Na primeira na pandemia, primeira, assim. né? Na No primeira- primeiro na lockdown, primeira que a gente na tá falando, verdade, né? né? Sim, Do sim. primeiro lockdown, vamos mudar, né? É. E eu acho legal isso que vocês estão falando aí, porque assim, pra mim, quando você fala de colaboração, não é só questão de dividir os espaços, né? Dividir os custos de Uhum. aluguel ou mesmo de venda, né?
Mas ali tem um hub de informação. E na moda, assim, geralmente o criativo que está por trás das marcas, ele tende a se agarrar muito com a persona que ele imaginou. Quando você bota essa tua marca no meio de várias outras marcas que tem personas às vezes muito diferentes, Muito diferentes. se você tiver aberto a realmente aproveitar esse hub de informação, cara, irmão, tem muita grana na mesa ali que muitas vezes você não tá nem enxergando, né? Sim. E eu digo que as marcas, pelo menos a gente tem muito esse drive, né? Eu digo que as nossas marcas são orgânicas, né? A gente precisa ter uma persona muito bem definida para ser o fio condutor da nossa narrativa como um todo. A narrativa, seja da comunicação nas redes sociais, da comunicação da marca, seja na roupa, beleza. Mas depois que a gente lança também, Tá ali, né? a gente tem que deixar o mercado também contribuir com esse processo, entendeu? Sim. E na moda isso é muito difícil, cara. Porque tem muita gente, às vezes, que se amarra tanto com o produto, com a marca, o que ele acreditou, que perde essas oportunidades. Exatamente. Sabe? Eu acho que é um puta problema. E no caso de vocês, cara, esse hub de informação, essa curadoria de informação, eu não tenho dúvida que deve ser riquíssimo para quem tá realmente disposto a tá ouvindo, né? Mas assim, só pra gente também não perder essa fase inicial, que realmente as lojas colaborativas, aqui em Fortaleza, pode ser que os clientes de vocês sejam muito drivados para essa moda mais autoral, né? Mas a gente sabe lá fora que tem cases que não são só ligados a pequenas marcas, né? Vocês conhecem alguma, vocês podem compartilhar com a gente? Alguma grande marca que ou iniciou via loja colaborativa, ou que até hoje se faz uso desse canal de venda? Olha, Acho que é aquela de óculos, né? qual? A Colorado. A Colorado. Colorado, sim. A Colorado é uma marca... Inclusive, esteve com a gente. esteve com a gente aqui em Fortaleza. Foi. Eles estão na loja colaborativa em São Paulo e tem Continuam. lojas Espalhadas, deles, Tem loja física. que eu lembre, assim, agora... Mas tu falou de óculos, eu também tenho quase certeza que eu vi uma matéria do Caíto, da Chili Beans também, falando sobre isso, né? Que eles usaram desse canal de venda, Sim. né? Também, eu acho que foi É verdade. pode até ter sido uma referência para a própria Colorado, né? Total. Pode ser, Eu ser. acho que, não sei se vocês... Sim, eu vi. Pois é. Lá em São Paulo, na Augusta. Pois é. Na Então, loja colaborativa. e de vou ser lá. sincero pra vocês. Chili Beans, né? E vou ser sincero pra vocês, lá atrás, eu tive visitando lá na Augusta também, eu não lembro qual era a marca, qual era a loja colaborativa, a gente até comentou mais cedo aqui agora. Mas enfim, e eu vi a Chili Beans nessa loja e também vi a Colorado. E por acaso eu tava indo pro Lollapalooza, e quando eu cheguei lá no Lollapalooza, tá lá as duas marcas lá num projeto do Lollapalooza lá, que é uns lojas mais compactas. Sim. Tipo assim, aí você, porra, caralho, peraí, bicho. Se o cara tá no Lollapalooza, minimamente o cara tem verba pra poder ter loja própria. E aí eu fui pesquisar Colorado. E tinham lojas próprias também. E por que é que raios, mesmo o cara sendo grande, ele também tava na loja colaborativa, né? Ou seja, porque dali tem algum público que ele não consegue atingir com a loja própria dele. Ou mesmo esse hub de informação, experiência, né? essa experiência, ele não consegue ter essas informações ou gerar essa experiência pro cliente dele dentro da loja própria dele, entendeu? Então, assim, eu vejo a moda colaborativa, agora, minha visão de comercial. Mas comercial é foda, né? Eu vejo... Mas, assim, eu extrapolando a visão, eu não acharia complicado, ou não acharia problema dizer que a loja colaborativa, ela pode ser um canal de venda, não. É mais um canal de venda, né? Sim, Eu não- total. Sim. Mas, assim, Total. vocês falam da Colorado, tem mais alguma que vocês assim, lembrem que podem... Mas só complementando, assim, o que tu falou, eu acho que é total isso. Na verdade, eu não acho nem que seja que a Colorado, dessa marca específica que a gente tá falando, né? Ela não consiga alcançar o que a loja colaborativa alcança. Eu acho que, pelo contrário, ela vê a vantagem que é a coletividade e a possibilidade que o cliente vai estar ali e também esse cliente que não gosta de andar em shopping, Sim, Total. esse cliente que gosta mais de comprar em loja de rua, esse cliente que gosta de comprar realmente nesse tipo de negócio, né? Por às vezes achar que só vai encontrar uma marca autoral ou produtos diferenciados, produtos mais exclusivos, acaba encontrando também a Colorado e acaba encontrando outras possibilidades, né? Então eu acho que eu vejo, como eu tava falando, o grande, né? O coletivo, o macro. disso. Acaba que, tipo, isso eu acho que deve fazer até parte da estratégia de branding deles, entendeu? Uhum. É tipo, eu sou uma marca que tem uma estruturação, mas eu quero continuar Em lojas trabalhando. colaborativas. Exatamente. Esse meu viés colaborativo, dando acesso a essa galera, estando naquele ambiente, né? Então, acho que. tá no DNA da marca Exato, esse processo. exatamente. É tentar ser cada vez mais inclusivo, né? Exato. Acho que é o maior desafio atualmente das empresas, de todas as empresas, né?
Você ser o mais inclusivo Meninas, possível. e me diga uma coisa, certo? Falar de moda colaborativa hoje, apesar de ser ainda um mercado que não é uma coisa que é tão abrangente assim como outros canais de venda, né? Mas assim, hoje é bem mais abrangente do que era quando vocês começaram em 2014, cara. Ou seja, tem 8 anos, se não me engano, vocês estão no mercado, não é isso? Isso. Da onde foi que surgiu essa ideia? Assim, na real, assim, porra, eu vou ter um business de moda colaborativa. Como é que é isso? Porque, porra, hoje eu até entenderia você abrir hoje, pô, tem um mercado que já tá mais desenvolvido e tal. Mas, porra, em 2014, brother. Loucura, né? Como foi que surgiu essa ideia pra vocês? Uma loucura, conta aí. Então, eu tava trabalhando CLT, né? CLT, meu segundo emprego CLT. E no 1 ano e meio já de empresa, e aí eu queria mais. E aí eu fiquei, meu Deus, preciso fazer alguma coisa diferente, sabe? Tinha aquela inquietação, que foi a mesma coisa do meu emprego anterior, que foi a mesma coisa dos outros momentos que eu. E aí eu, meu Deus, e agora? Pra onde eu vou? Vou pra outro emprego, passar mais 1 ano e meio, e aí quando der 1 ano e meio, aí pronto, acabou? Aí eu fui pesquisar na internet. Sempre gostei muito de estudar. Aí achei o Sebrae, achei o Empretec. Fiz o Empretec. E aí lá montei uma loja de doce. Tudo a ver, né? Assim, né? Tipo, era uma coisa assim, só pra montar, né? No Empretec. Daí, fiquei pensando depois num quiosque, coisas assim mais naturais e tal. Aí até que a gente tem uma amiga que sempre viajou muito. E teve um dia que a gente tava conversando sobre montar alguma coisa. E aí a gente foi tendo a ideia. E aí a ideia surgiu. Surgiu dali. E aí depois foi os passos de saber se era possível ou não trazer esse modelo de negócio para Fortaleza, porque não existia. Vamos falar para o nosso advogado, falar com o contador, para saber todo o trâmite, né? Então, começou a dificuldade de, assim, não vou dizer dificuldade, os desafios, né, de empreender. Aí, a gente Vocês viu... começaram foi chique, viu? Porque vou te falar de advogado no começo do negócio, vou te falar do negócio. Mas é porque, assim, mas quando assim, a gente fala de advogado, tipo, todo mundo tem seu um amigo, né? Alguém que é... Não, eu né? tô brincando, mas é porque esse modelo de Sim. negócio de vocês, pra poder ser viável, né, tinha que também ter essa parte contratual, o contato Sim. com as marcas, ou seja, faz parte do core do negócio, né, você ter uma... Eu tô brincando, tá, gente? Assim, faz parte do core do negócio ter essa organização, vamos dizer assim, né? Sim, faz parte. Sim, E é foi uma porque coisa que a gente sempre quis, né? Desde o comecinho, assim, deixar tudo bem Foi, muito deixava muito organizadinho, organizado. tudo muito Mas claro. era mais assim, como que eu vou pegar um produto e vender, sendo que ele não tem mais nota? A gente levou também esse ponto, né? De não ser só produtos que fossem fabricados, Sim, mas produtos sim. de brechó, por exemplo. Como é que eu vou fazer esse trâmite fiscalmente, né? Como é que vai ser isso? Aí por isso que surgiu a necessidade da gente Sim. ir procurar esses outros profissionais. Aí a gente começou a ir atrás Ei, cara, eu tenho de desenrolar o negócio pra ver se tava certo. Mas isso, só Vai, fechar essa vai, pauta aqui, viu, Will? Mas isso tu fala que foi uma coisa muito tracionada por você, na Larissa, assim, foi uma ideia tua, não é isso? Foi da Andrea, minha e da Andrea. Certo. Que na época ela chegou a ser sócio do negócio, Ela foi minha Sim. sócia por 4 meses. 4 meses. Aí depois a Raquel entrou. Ah, tá. E a Raquel, é isso que eu ia perguntar. Quando foi que a Raquel entrou no projeto? Foi na saída da Andrea, aí a Raquel Raquel entrou. Sim. entrou. Vai lá, Will. Oficialmente, né? Pronto. Cara, vou traçar agora um pouco do paralelo para as marcas, né? Eu sei que vocês dão orientação para as marcas. Eu acho que é um ponto super positivo quando eu olho para a dinâmica da loja colaborativa de vocês. E eu acho que desde o começo, quando eu acompanho, vocês sempre se preocuparam muito com o desenvolvimento das marcas, né, dentro da que estavam ali com vocês. E eu sei que vocês dão ali direcionamentos, né? Dentro dessa estruturação, onde o universo, o ponto de venda, ele é meio que meio que tem um padrão, né? Você fala os espaços? Os displays, Sim. exatamente, dentro do universo colaborativo. Como é que vocês orientam as marcas a trabalhar o branding dentro do universo da colaborativo, onde a loja, os espaços de loja, eles são meio que, como é que eu posso dizer? Padrões, né? Padronizados,
A gente até mudou um pouco isso, assim, antes realmente ele era um modelo que é um modelo bem padrão de loja colaborativa, né, são esses nichos, né, tipo as caixinhas e tal, que o pessoal conhece mais. E aí a gente viu que aquilo estava ficando muito limitado para as marcas, né, porque eles foram crescendo, a gente foi crescendo, e aí a gente viu que a gente precisava expandir mesmo. Então a gente mudou um pouco isso, né? E querendo ou não, sempre querendo que eles trabalhassem muito fortemente essa questão da imagem, porque a gente sabe que isso é importante, né? Porque a gente trabalha muito forte a internet, a gente sempre trabalhou muito fortemente Instagram, parcerias e tudo mais. Então a gente viu o poder disso tudo desde o dia que a gente abriu. E a gente sempre gostou muito de passar isso para eles, né? Como a Larissa mesmo falou, ela sempre gostou muito de estudar, de ler. Então, a gente sempre se colocou à disposição, né? Apesar de se colocar muito no mercado como ponto físico, a gente sempre teve muito essa troca com as marcas. De estar ali à disposição para. E aí, galera, o que é que vocês estão fazendo? Como que vocês estão trabalhando a imagem de vocês? Vocês sabiam que até a sacola é importante para uma comunicação com o cliente, cheirinho, tudo isso é importante. Então a gente constantemente vai fazendo parcerias, vai conversando com eles, para eles entenderem da importância disso, né? Só que cada um realmente fica responsável porque tem uma persona, tem um público, tem um cliente, tem uma forma de comunicar, tem eles cada um tem o seu jeitinho, né? Tem gente que chega lá, nossa, mas é porque as marcas são parecidas. Aí eu falo, nossa, como que eu não consigo enxergar isso? Eu não acho que eles são parecidos. É porque é camisa estampada? Porque você acha parecido? Porque eu acho eles tão diferentes. Eu acho que cada um tem tanta sua identidade, né? São tão fortes nisso. Então é só que eles enxerguem que eles são diferentes e que cada um tem uma modelagem, cada um tem um estilo de fazer. E seguir aí. E eu acho legal você falar. Desculpa, você falar? Ó. Não, eu ia dizer que a gente tenta passar o máximo de informação que a gente Possível. traz, não só das experiências, mas das trocas que a gente tem, dos networks, né? Para as marcas. A gente Uhum. tenta. A gente tenta. E Massa. eu te confesso que, assim, pelo menos na minha visão, eu acredito que as marcas que mais se destacam dentro das lojas colaborativas são as que sabem receber da melhor forma essas informações, sabe? Massa. Porque, assim, Absorver, né? absorver, porque assim, a gente nunca sabe de tudo, né? E às vezes a gente até pode saber sobre aquele assunto e você traz do seu ponto de vista que eu ainda não tinha prestado atenção, então já é um novo insight, sabe? Eu consigo fazer um paralelo aqui, certo? Da loja colaborativa, por exemplo, com hoje, por exemplo, o Instagram, né? As redes sociais. Porque, por exemplo, o Instagram, ele possibilitou que marcas de qualquer tamanho, né? Se colocassem de forma equiparada dentro daquela plataforma, concorda comigo? Uhum. Então, assim, as pessoas também não podem olhar para a loja colaborativa como se fosse assim, pronto, eu fiz meu login no Instagram. Não, você tem que fazer todo um trabalho de branding também, né? Exato. Ou seja, a loja colaborativa, nesse quesito, ela entra para ser esse ponto de contato para poder vender justamente a experiência que nas redes sociais você não consegue, né? Uhum. As pessoas poderem tocar na marca, se conectar com a marca, entendeu? Então, assim, eu acho que tem muito disso que às vezes o empreendedor, que às vezes fecha uma parceria com vocês ou com outras lojas colaborativas, tem que entender, né? Ele precisa entender isso. Ou seja, você falou a caixinha, o Instagram também é uma caixinha. Se você vai Sim, pensar assim, tá exato. lá. Total. É a mesma ferramenta, né? Se você entender que ele é uma ferramenta pura e simples e tratar ela de forma basicote, vamos dizer assim, você não vai passar DNA da marca, você não vai vender qual é o propósito. Mesma coisa na loja colaborativa. Você tem que usar aquele espaço ali, né? E eu acho que vai muito também da educação dos clientes de você, dos vendedores de você também, de tentar minimamente mostrar os diferenciais de cada marca, né? Ou seja, quando uma marca ela fecha parceria com vocês, ela não está fechando só um espaço, né? Não é só uma caixa, né? Uhum. Ela também está fechando. Vocês falaram de consultoria mais cedo, mas eu acredito também que o vendedor de vocês também tem um pouco dessa pega, né? De entender as marcas que estão lá dentro, Sim. tentar orientar o cliente dentro do perfil do cliente, da persona que é o cliente, qual a marca que dá mais match. Eu acho que tem um pouco disso também, né? Tem sim. Sim. E Acho. E falando sobre desafio, eu acho que a gente tava falando um pouco sobre isso antes, né? No nosso pré-papo aqui, né? Para vocês hoje, qual é o maior desafio das marcas que fecham, que trabalham hoje dentro de uma loja dessa, uma loja colaborativa? Seria esse? Tentar ter o drive de trabalhar o brand, de não só chegar lá e colocar o espaço? Ou não? Tem alguma outra coisa que a gente não... Porque, assim, às vezes,
algumas marcas, a maioria das marcas, não tem nenhuma experiência mesmo de ponto físico, né? Não tem. Isso é Então, verdade, a isso é primeira verdade. vez que eles vão ter qualquer tipo de contato, qualquer tipo de experiência, tirando feira, que por que que eles amam tanto feira? Porque eles conseguem ter esse contato direto Sim. com o cliente, né? Coisa que a internet não possibilita. Infelizmente, né? A internet tá ali, Ainda não, né? Estão querendo botar o óculos na nossa cara pra poder ver se a gente consegue tocar nas coisas, mas ainda mas não é, né? mesmo assim ainda não vai, Não não dá, dá, não não é a mesma coisa da gente Sim, estar sim, aqui, claro. né? Eu Então, não sei, assim, se vocês concordam, mas eu tenho a sensação que a feira, ela traz um dos gatilhos da escassez, Sim, Aham. né? Por isso que talvez, assim, a gente tem aquele pico de venda naquele dia, né? Na loja colaborativa, você tem que trabalhar, não esse gatilho, porque tá ali à mercê do Uhum. cliente todos os dias no mês, né? O ano inteiro. Então, é mais difícil, é mais desafiador, vamos dizer assim, né? Eu vejo que como a loja colaborativa trabalha a gestão de venda, algumas marcas querem estar dentro das lojas colaborativas para que nós também façamos não só a gestão de venda, mas o marketing por elas. Ah, Ca- então esse seria o, vamos dizer assim, o desafio no sentido de, tipo assim, olha, vocês não estão lá, vocês precisam fazer também o MKT de vocês, né? Não adianta só você botar lá as peças lá se você não fizer essa parte de brand que ele tava comentando, né? Ou Isso. seja, tem um trabalho de retaguarda das marcas, se for da embalagem, por exemplo, né? Ou até mesmo a gestão melhor das redes sociais, a questão do shading que você falou. Ou seja, isso não é porque tá dentro de um box lá, dentro da sim, loja colaborativa que não tem que deixar de ter, né? Então, Com assim, eu acho que o certeza. desafio seria esse, seria montar esse enxoval para estar mais preparado para vender para o cliente final, é isso? Ou ter esse contato com o cliente? então, mas aí era isso que eu tava falando, porque na minha concepção eu acho que eles vêm muito cru, assim, porque eles não têm nenhum tipo de experiência, né, com o Nem físico. sabe que precisa, né? E às vezes nem sabe. É. Então, quando chega lá e a gente fala sobre isso, eu pergunto: como que você entrega esse produto da sua casa? Porque você vende online. Ah, sim, vendo. Então, como que ele sai? Como que você faz? Aí ele, não, eu coloco isso, coloco aquilo, não sei o que, não sei o que. Então, assim, por que que seria diferente no seu ponto físico? Se você abrir uma loja só sua, você não vai trabalhar desse jeito. Aqui é a possibilidade de ser a sua loja, só que com todo mundo, né? Assim, a possibilidade é muito maior de cliente, de tudo, né? Porque tem várias pessoas juntos. É, porque você imagina uma marca fazendo uma divulgação. Aí você imagina 101, porque a gente considera que a Labore também faz. A Aham. gente faz para fortalecimento de marca, que consequentemente respinga em todas as outras marcas. Sim. Onde a gente tá, com quem a gente tá conversando, a gente, em algum momento, a gente comenta sobre a loja. E, consequentemente, isso gera uma rede, assim, sabe? A gente divulga. Então, O que eu acho, o que eu acho, imagina a potência do que existe dentro de uma loja colaborativa. eu vi, Pra mim é surreal. eu assim. vi, a gente tá falando disso, se o cara tiver com a escutativa, ele consegue fazer o trabalho que tem que ser feito, né? Eu já vi ensaios fotográficos que vocês fizeram pra Elabore, que acaba meio que fazendo a gestão do brand da marca pela estratégia de imagem que vocês produzem, né? Que no final das contas é algo que está sendo usado para poder fazer o trabalho da Elabore, mas que também contribui na Contribui super. a evolução da imagem da própria marca, né? Contribui super. Mas eu acho que isso, hoje em dia, tem gerado um efeito muito mais forte do que até antigamente, né? Porque eles veem como a gente faz, né? Como a gente faz muita coisa, a questão da imagem, dos editoriais, das parcerias. Então, eu acho que eles veem isso e se motivam também, né? Pra fazer. Legal. Massa. Agora, aproveitar esse gancho aqui, Will, bem rapidinho, tá, cara? A gente se reencontrou porque aqui na FMD Studios, né? Não tem só aqui o podcast, né? O Brandão, né, Brandão? Fazer aqui também né, a público, né, cara? Nós temos outros espaços aqui também, nós não, né? Nós eu me sinto parte dele, né? Eu sou parceiro da casa. Mas assim, aqui tem outros espaços também e a gente se reencontrou num chute de vocês. E tu falando sobre isso, eu ia perguntar exatamente sobre isso. Tipo assim, a Elabore também faz produção de moda para a própria Elabore, como é que é isso? Com certeza.
Tu pega um combinado das marcas lá e faz um... Como é que é isso? É sério, eu fiquei curioso pra caralho. Elabore por Raquel pra gente. Mas é exatamente isso. A gente sabe isso da mesmo. importância que é, né? A imagem, você divulgar, você trabalhar tudo isso, a sua identidade. Então, a gente, desde o começo, a gente quis trabalhar isso. Eu lembro que nosso primeiro editorial foi em 2015, na verdade. Foi nem 2014, né? Foi 2015. E aí, a gente vai juntando as marcas. E uma coisa que a gente sempre deixou muito claro quando a gente fala com as marcas, porque a gente não faz a divulgação, né? Mas a Elabore faz a divulgação de todos, porque a gente sabe da importância que é. Então, a gente sempre diz, olha... Nesses editoriais, a gente vai fazer um mix dos produtos, porque é isso que a gente vende, né? E a proposta da Labore é essa, né? Exato. É, Então, coletivo. então, quando a gente pega todo mundo e vai misturando o colar de uma pessoa, a blusa de outra, sapato de outro, bolsa de outro, então as pessoas conseguem visualizar, ver o coletivo, ver que, nossa, eu consigo encontrar um sapato lá, que legal, eu consigo sair montado da cabeça aos pés, então, nessa loja colaborativa. É Sim, isso. consegue. É sobre isso. Então, a gente sabe da importância que é montar, e às vezes a pessoa enxergando só o sapato ou só o acessório não consegue ter essa visão, né? E lá você... Eu de verdade achei muito bacana. Eu fiquei curioso pra caramba, perguntei até agora por conta Entendi, disso, tá. né? Mas eu fiquei, cara, peraí, ela tá fazendo um chute de quê? Assim, deixa eu ver se eu entendi, né? E eu acho que é isso que você tá falando, né? Fazer essa conexão entre as próprias marcas, né? E aí, nessa, certo? Rola collab nesses movimentos? Como é que é isso dentro da loja colaborativa? Collab da collab, é isso? Collab é. da collab. Rola sim, rola tudo. Eu acho que a loja colaborativa tem que rolar tudo. Parceria é massa demais, eu sou muito fã. E rola, inclusive a gente tá com uma collab lá dentro de um espaço infantil que começou agora, né? Muito legal. E eles eram uma collab, eles são, na verdade, uma collab, que eles se uniram fora da Elabore. E aí a gente começou a conversar nas feiras, inclusive, e através de uma marca que estava já com a gente, mas uma única marca, que fazia parte desse coletivo. E aí a gente, não, vamos trazer todo mundo, então, para Elabore. Ah, mas a gente traz como? Traz como coletivo. Vem todo mundo como coletivo, vamos fortalecer isso daqui, é coletivo dentro do coletivo e... Vamos embora. E Mas vamos legal que não é só o vestuário. não é só vestuário. Tem produtos infantis. E aí isso é muito legal. Tem a parte também decorativa também, que eu vi lá também, né, de vocês, né? A parte de Tem vestuário no geral, acessórios. Acessório. acessórios, e os acessórios também a gente vai desde da joia até a bijuteria. Legal. Tem produtos de casa, temos calçados. A gente já teve de tudo, produtos, Já tivemos sex shop, tudo. Sex shop também. Gente, tudo que vocês puderem imaginar, com Legal. certeza. Já vocês vendemos encontram livros. em Legal. lojas colaborativas. Tá, só pra poder não ficar claro pra quem tá aqui nos assistindo, certo? Pra não ficar collab, ficar uma coisa meio confusa, né? Uhum. Qual é a diferença da moda colaborativa, né, que tem a ver com a loja de vocês, de collab, né, entre as marcas? marcas. Vamos só explicar aqui pra quem tá nos assistindo, né? Senão fica uma conversa meio louca. Quem começa? Vai, essa é com vocês, cara. Podem começar as meninas. A loja colaborativa, ela é um espaço físico, porque se não for físico, aí a gente chama de marketplace, né? Sim. Então, às vezes eu até digo, é um marketplace físico. Mas é bom deixar. Sim, claro. Essa que é a ideia Que mesmo. não tem limitação de marcas. E a collab acontece nesse caso, né? A gente tem espaços e existe um investimento fixo para esses espaços. O que aconteceu nesse collab infantil é que a gente tinha um espaço e aí vieram 4 marcas infantis que quiseram dividir esse espaço. Então, por isso que a gente diz que é um collab de 4 marcas infantis dentro de uma loja colaborativa. Mas outro tipo de collab que pode acontecer também sou uma marca, vou fazer um editorial, gostaria de convidar outra marca. E aí a gente tem um collab. Outro tipo de collab. Você tem um desenvolvimento de um produto, de uma coleção, nessa interface aqui, nessa junção das duas marcas, é isso? Sim, também é outro ponto. Eu tô falando assim, por exemplo, de foto. Eu sou uma marca de vestuário e a Raquel é uma marca de acessórios. Vamos Certo. fazer Somos um editorial pequenos, juntos. E a gente faz. Mas também tem um desenvolvimento de um produto entre duas marcas, que também pode ser chamado de collab. Eu queria, de verdade, ter o poder da síntese, entendeu? Pronto, ela conseguiu explicar um negócio que eu demoraria sem putaria, eu acho que uns 5 minutos pra explicar, no mínimo. Ela, em 30 segundos, falou, ó, tem a collab, enfim.
Mas eu acho que deu pra entender. Se não ficou Entendeu? claro, Entendeu? volta a fita. Volta a fita aí. Ou fala com a gente que a gente tá É, né? é verdade. Brincadeiras à parte, tem alguma marca que recebeu alta da Elabore? Tipo assim, alguma marca que. Quando eu falo alta, né? Porque, tipo assim, vocês falaram muito de marcas que começam ali pequenas ou meio autorais, certo? Teve alguma marca que falou assim, pô, cara, vocês já estão já tem um trabalho significativo que vocês. Não vou dizer da alta da Elabore em si, mas vocês já têm condições hoje de ter uma loja própria de vocês, entendeu? Começar a caminhar não só aqui dentro, mas com as suas próprias pernas. Teve algum caso assim, algum case de sucesso, vocês possam dividir aqui com a gente? A gente tem vários, sim. Tem sim. Eu E quero agora, nomes. Pode falar das marcas, no- fala das marcas, entendeu? Com certeza. Pode falar os nomes delas. Vai, quer começar a falar? Teve a Parco, A Parco. que começou lá na primeira loja que a gente Teve tinha ali na com a Marcos gente. Macedo. A Vovó Quem Fez teve com a gente A também. Vovó Quem Fez. A segunda marca delas, né, que eram de De acessórios. acessórios, que eu não tô também. lembrando agora o nome. A Universo também já teve com a gente. Negro Piche. Negro Piche. A Massa. Pump. A própria Baba que eu tô usando, Baba, que é. está conosco até hoje, na verdade, né? As meninas da Casa Frederikas. As meninas da Casa Fredericas também. Teve com, a Rei Adorei. com outra loja. Teve a Twins, né? Que também tá Que é junto com a sócia, Fredericas, é. assim. Tivemos... Toda essa turma aí foram marcas que começaram ali com vocês e que agora estão começando a trilhar seus caminhos mais independentes, vamos dizer assim, é isso? Algumas começaram conosco, outras nos Tiveram encontramos É. no caminho, logo no comecinho. Logo no comecinho mesmo, porque eu lembro, por exemplo, a Vovó Quem Fez, ela começou num espacinho bem pequenininho. Bem pequenininho. E eu conheci a Amanda das produções, na época que ela fazia só... que ela ficava acompanhando os shootings também, eu produzindo e ela com imagem já, né? Uhum. Instagram, essas coisas, cuidando das redes sociais. E aí a gente se encontrou depois, eu falei, cara, vamos nessa, vamos testar. E aí ela bem no comecinho da Vovó Quem Fez e foi Agora, desenvolvendo. foi Tem uma muito legal. curiosidade também, muito legal. A gente tem marcas hoje que são de ex-funcionários. Também. Ah, é? Uhum. Que massa, velho. E muitas deles que saíram, pelo menos que eu tô lembrando agora, falaram, eu vi que é possível empreender. Porra, isso aí tem um... Massa. Eu quero Isso é foda, ser viu? igual a você. Aí a gente chega e fala, não seja igual a gente, não, seja melhor, né? Entregue mais e seja foda. Temos algumas marcas, então acho que a gente pode até falar, né? A gente tem a Alma Solar, tem a Tanto Faz, tem a Flores já existia, né? Tanto faz, eu acho que também. Mas, enfim, a gente... Mas, enfim, elas... caminharam, Caminharam, assim, porque é isso, né? A gente Pô, tá ali bacana. como um ponto físico e acaba fortalecendo, né? E é esse Eu lado acho e é esse lado da loja colaborativa que às vezes as pessoas não enxergam, né? Não. Esse mundo de possibilidades. Além de você estar ali, Exatamente. pode ser uma coisa de você ter como canal de venda assim, mas também pode ser o start desses projetos, né? É muito legal. Eu não tinha essa percepção. E é muito legal perguntar isso, porque eu sou muito adepto do óbvio que tem que ser dito. E às vezes vocês ali no dia a dia de vocês não se dão conta desse trabalho que vocês estão fazendo, sabe? Isso é muito bacana. É a porta de oportunidades, né? Sim, total. Que é colocada ali e eu acho que é isso, cara. Eu acho foda. Nesse contexto de vocês, certo? Vocês faz parte do projeto da Elabore ter a marca própria, se é que existe, eu não sei, né? Se existe, pô, fala um pouquinho sobre isso. Se não, tá no radar de vocês ter essa produção da própria Elabore ou de uma marca by Elabore. A gente já pensou isso várias vezes, assim, mas é tanta coisa, né? E produzir realmente é um rolê. É desafio. Então, acabou que isso ainda nunca foi pra frente, mas sempre foi um desejo também nosso para agregar, né? Então, produtos que não estejam presentes, algo diferente e por aí vai. Legal, Mas massa. ainda não. legal. Posso continuar, Will? Pode. Eu fico vendo aqui. Não, pode ir. Eu fico só assim, sabe? Não, Pode, eu fico pode. de canto de olho aqui, vendo se o Will vai fazer um movimento aqui. Se Vai, ele faz um movimento, eu seguro. Se ele não fizer, sabe que eu vou embora, né? Vai, cara, pode ir. Vocês tocaram numa pauta mais cedo falando sobre os brechós, né? E para mim, os brechós, em modo geral, esse mercado ele se desenvolveu de uma forma assustadora até. Eu, inclusive, vi uma matéria essa semana
se eu não me engano, foi no Garotos Estúpidas, cara, falando que a Zara, na Europa, já estava começando a comercializar roupas de reuso. Eu não sei se era da própria Zara, confesso que eu não me aprofundei no assunto, né? Mas, assim, tá rolando, né? Hoje, os grandes grupos de moda também, todos eles têm um canal de venda a troca, a Enjoei, fazem parte de grandes grupos de marca hoje, né? Então, assim, como é que nesse contexto vocês veem, não sei se é uma concorrência ou como a loja colaborativa, ela... Porque pra mim tem um pouco disso, né? Você tava falando, no começo é brechó e tal. Como é que vocês veem a evolução desse mercado pra vocês e como que a Labore pode, de uma certa forma, se aproveitar dessa cultura, vamos dizer assim, certo? A cultura de comprar roupas reutilizáveis, né? Vamos colocar assim. A gente já trabalhou, a gente já teve também um projeto. Hoje a gente tem um brechó, assim, não conheço muitos brechós, mas tem o do Café Culture, né, que é o da Nélida, acho que é um dos maiores que eu conheço. E foi legal, foi legal trabalhar com essa parte do mercado, realmente. Não sei como seria, faz um tempo que a gente não trabalha, né, com brechó, mas eu não descarto, não é uma possibilidade que eu descarto, sabe? Eu acho que eu tento assim, abraçar tudo. A gente conversa muito para tentar sempre estar pensando em coisas diferentes para ser o mais inclusivo, de novo, né, falando. E é uma área muito interessante, assim. Eu não consumo muito de brechó porque... Gente, se vocês entrarem na Elabore... Tem um monte de Não oportunidade dá, lá dentro, não né? dá. Você já consegue, É já consegue fazer incrível. seu acervo lá dentro, né? É, Eu digo isso porque, por exemplo, tem aqui em Fortaleza, né? Tem a Gringa que faz um trabalho. Acho que até tem uma marca também, eu acho que uma loja, não sei se é colaborativa, mas de um brechó de luxo, que chama Gringa também, não tem em São Paulo? Então, se não fosse, Acho um que é nome- brechó de luxo o nome. se brechó não de me luxo, engano. eu acho que Tem uma- eu tive, ou foi no Rio, cara. A Não, cabeça dá uma bugada, tem entendeu? uns bem famosos em São Paulo. Né? Que tem essa pega, ou seja, esse mercado de luxo ele se desenvolveu bastante. E também, por exemplo, aqui, o mercado infantil também, eu vejo que tem muito tracionado para isso, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, tem uma case aqui que é a Peça Rara, que chegou aqui há pouco tempo também. Inclusive, como daquela atriz, cara, agora é porque é muito coisa na minha cabeça, ó, bicho. tem um brechó Débora que... Seco. Débora Seco também agora se associou a uma dessas marcas. é, Que eu acho que é a Peça Rara também. é essa mesmo. E assim, e você entra nessas lojas, cara, elas não têm cara de brechó, Brechó, se liga. tem. A gente tem muito Porque a aquele curadoria é conceito- muito boa, Total. né? Pois é, você vê o produto ali, porque assim, às vezes, ó, por exemplo, um brechó infantil faz muito sentido pra mim. Porque a criança, eu que tenho filho agora, eu tô vendo isso na prática, né? Ela perde muito rápido, né? Você às vezes compra um utensílio, um equipamento que dura 3 meses no máximo, entendeu? Roupa assim, perde pra caramba. Então, assim, é nova a peça. Você imaginar assim, é praticamente nova. E no luxo é a mesma coisa. Tem muita gente que compra um material desse, usa pouquíssimas vezes, até pela peça, então faz todo sentido esse mercado, né? Mas assim, eu sei que eu tô meio que provocando essa discussão aqui, no sentido de, tipo assim, cara, eu acho que tem coisa. Eu vejo uma interposição aqui, né? De, tipo assim, do drive de quem tá consumindo, entendeu? Eu tô olhando pela loja do consumidor. Me parece que o cara que vai numa loja dessa de brechó ou que vai na loja colaborativa, me parece que o drive de consumir esse tipo de produto tá muito Alinhado. alinhado. Por isso que eu tô. Eu Não foi, acho. não? Eu Lembrando que a gente teve o brechó Infantil? infantil. Sim, a Caramiolas. Caramiolas. Uma delícia de brechó Sim. também. Era um brechó infantil que fazia muito sucesso lá na loja. É mesmo. Mas é porque ela vai se mudar e aí resolveu fechar por enquanto e tá vendo como que vai operar ainda daqui pra frente, né? Mas só pegando esse gancho, eu acho sim que esse tipo de cliente tem muito a ver. Esse cliente que anda no brechó, ele tem um cuidado com o consumo, né? Querendo ou não, porque ele tá usando roupas reutilizáveis, né? Mas com a curadoria bacana, ele tem essa preocupação. E eu acho que esse cliente que anda em lojas colaborativas, ele também tá atrás de produtos diferentes, produtos mais exclusivos. Porque sempre Isso. quando a gente Você tocou no ponto, conversa... exclusividade, né? Eu acho que o lance tanto do brechó como também da questão da loja colaborativa tem esse filão da exclusividade que. É porque eu vejo que como eles produzem pouco, acaba que gera uma certa exclusividade, você entende? Sim, não, total. Então, esse consumidor, ele vai muito atrás disso. Seja ele no brechó, ou seja ele de pequenos produtores, né? Voltados para isso. Então, eu acho que eles têm muito a ver uma coisa com a outra. Sim.
É tipo assim, parece, é a característica do consumo, né? Que tá ali meio que, a gente tava falando aqui nesse instante sobre a história da Colorado, né? Do óculos. E tipo, a característica do público, ele transiciona, né? Por esses dois universos. Porque, Em cima desse viés da exclusividade, né? Da profundidade aí do... é uma galera que se preocupa com guarda-roupa inteligente, com consumo consciente. E isso é uma coisa que a gente fala muito, inclusive nas nossas redes sociais. Quando a gente vai mostrar um produto, a gente gosta de mostrar muito a versatilidade do produto, né? Porque não adianta você comprar uma peça, por exemplo, eu tô aqui usando essa camisa de botão. E aí, as possibilidades da camisa de botão são infinitas, no meu ver, né? Tem gente que enxerga uma camisa de botão apenas como uma camisa de botão, mas uma camisa de botão, pra mim, pode virar uma cropped, pode, dependendo do tamanho, virar um vestido, pode virar um kimono, pode usar por dentro, por fora né, da calça, Sim, ou da total. saia, do short, e por aí vai, então... A produtora. A produtora, né? Mas é verdade, então eu acho que hoje em dia você tem um guarda-roupa inteligente, você acaba, querendo ou não, trazendo pra si isso, né? Um consumo consciente e você tá preocupado com o mundo, né? Que hoje em dia, Ave Maria. Infelizmente, né? Você vê essas marcas aí como, né? Essas marcas chinesas. Vai, mulher. A gente já falou sobre a Shein, Shine. Não vou aprofundar a discussão, porque vamos, assim, não né? vamos, Tem aquela questão não de levantar bandeiras de Sim. sustentabilidade e na hora de passar o cartão, vai na Shine, né? Vai na Shein. Vai... Exato, porque, enfim, É foda isso aí, né, infelizmente cara? é mais barato, mas, por exemplo, quem é que conhece a pessoa que tá fazendo? Eu sei Isso aí que agora, a matéria agora recente, agora pesada. não, terrível, e eu acho isso terrível, assim, infelizmente, assim, eu sei que tem gente que, obviamente, consome bastante e que massa, existe cenário pra todo mundo, mas, assim... A galera que trabalha, esses pequenos produtores, eles conhecem toda a cadeia, né? Então, é diferente, eles conhecem quem tá ali costurando, conhece quem tá cortando, conhece... Tem todo esse cuidado com o produto, como ele chega pra você. Essa então, responsabilidade, eu acho, né? ele tem essa responsabilidade social. Então, em resumo, né? Porque pelo visto eu acho que eu falo também bastante. Eu acho que se mistura esses dois clientes, sim. Mas Tá. é legal. Então vamos lá, né? Botar voltar a trabalhar com Brechó. Com certeza tem uma brecha aí no desse negócio. E eu também tenho uma coisa mais que eu acho super interessante nas marcas que estão dentro sempre desse universo independente, né? Que a gente fala. E também do brechó, é o simbolismo por trás das marcas, né? O simbolismo a nível de... Tava falando da cadeia. Tipo, pelo menos quando eu vou pra uma loja desse tipo, seja colaborativo ou um brechó, me abre muito o olho a questão da história que tem por trás ali, envolvida na produção da peça, entendeu? Então, assim, é a exclusividade, porque são poucos itens, né? É menor a quantidade, então é uma coisa que para mim chama muita atenção e me atrai. E também o simbolismo que existe, que é transicionado pela cadeia produtiva, né? Por essa história. Mas eu acho que é isso, cara. A real, a gente brinca, ou às vezes a gente até fica um pouco mais animado com as discussões, porque é o que toca a gente, né? Mas tem público pra todo mundo. Essa que é a real. Meninas, eu não queria deixar da gente encerrar hoje sem a gente falar sobre aquele lance do começo do episódio, que é sobre os perrengues, né? Vamos falar um pouquinho sobre perrengue e sobre o quão resiliente vocês foram nesse processo, né? Assim, olhando para a história de vocês, a empresa foi fundada em 2014, nós já falamos que o desafio que era trazer a primeira loja colaborativa para Fortaleza, para Ceará, ou seja, o desafio que é isso, um novo. Teve em 2015, como a gente estava falando também aqui no nosso pré-papo aqui, sobre o desafio que vocês enfrentaram com a morte da mãe de vocês, né? Então vocês tiveram que lidar ali, tipo assim, porra, agora é nós por nós, né? Ou seja, aquele business que ali podia ser um início de um projeto, agora a gente tem que fazer com que ele... Aconteça. Ele tem que acontecer, né? E isso é muito do caralho, entendeu? Assim, vocês encararem o negócio dessa forma. Acredito que muito do que vocês viveram nesses últimos 8 anos tem a ver com isso, sabe? E agora, mais recente, o desafio do casarão da Elabore, né? Que já foi, assim, saindo dessa loja mais aconchegante, menos mais compacta ali, para um negócio mais amplo, para um espaço mais amplo. O desafio de, meu irmão, tá na hora. E todos os perrengues que vieram depois, né? Porque o casarão foi em 2019, vocês tiveram problema com a obra, teve pandemia depois. Vamos também passar pra galera, assim...
beleza, é massa, são 100 clientes e tal, massa, mas e os perrengues por trás disso? Fala, isso tava doido pra falar, Alice. Tava, Não vem tava não, doida pra tava só se falar dos coçando. perrengues. Tava doido pra poder falar. Da realidade que é por trás, né? É tudo muito gratificante. Me brilha os olhos. Não me vejo fazendo outra coisa, mas talvez agregando muitas coisas ao empreendedorismo. Foi muito difícil pra gente perder a nossa mãe em 2015, né? A gente já não tinha pai e a gente veio com a mãe que já era doente. E aí abrimos a loja em 2014, só flores, maravilhoso e tudo. Aí veio o baque, foi um dos primeiros baques empreendendo. Porque, como eu falei no comecinho, antes da gente iniciar aqui o papo, teve essa grande dificuldade porque, querendo ou não, assim, mãe, a gente tem esse apoio emocional, né? Uhum. E por mais que a nossa mãe tivesse as dificuldades Galera, é dela, uma porrada, galera. Isso é uma porrada. É. a gente teve que se juntar aí, porque acho que a gente sempre foi muito unida. Mas deu uma nova visão para o negócio. Acho que foi um super baque e que a gente conseguiu honrar, assim, Uhum. porque é tanto que o painel que tem lá no casarão, eu digo que somos nós três, eu, a Raquel e a minha mãe, no centro, sabe? Não sei se foi essa o conceito da arte, mas assim, ainda bem que nas entrelinhas os Tá meninos lá, né? do Ácido conseguiram fazer aquela obra de arte, né? Depois passou os anos e tudo mais, a gente viu que não estava mais comportando ficar no espaço que a gente estava, de 60 metros quadrados, né? A gente trabalhava com caixinhas, era limitado para as marcas, a gente viu que as marcas estavam se desenvolvendo, fazendo outros tipos de produto, a gente precisou procurar outro lugar. Não cabia mais. E aí a Raquel achou esse espaço. Tivemos problema com a obra, né? Acredito que é uma dificuldade que todo mundo passa. O pessoal da obra abandonou a gente. Pô, legal. E Legal. aí, Triste. foi a hora que a gente puxou os cabelos e ficou Muitos dos meus desesperada. cabelos brancos, tá doido? Aí, graças a Por Deus, a conta gente disso. conseguiu achar uma nova equipe, conseguimos concluir. Não tem tudo que a gente gostaria, porque o projeto da loja, a gente tinha o espaço do café, o espaço da loja, tinha um espaço de coworking, tínhamos estúdio, sala de reunião e o nosso escritório. A gente não conseguiu fazer tudo. Mas, aos pouquinhos, a gente ainda tá conseguindo. Por quê? Depois desse baque da obra, a gente entrou na pandemia, né? Teve o Ainda primeiro tem essa, lockdown. né? Ou seja, É. depois de concluir a obra em 2019, O aí no negócio vai março de começar. 2020, pandemia. Foi. Se eu tiver esquecendo alguma coisa, tu interrompe aí. Enfim, não conseguimos. A gente tem um estúdio, mas não temos todo o maquinário do estúdio. A gente tem o espaço de cowork, mas a gente não tem todos os aparatos necessários. Mas ainda bem que a gente conseguiu, que era um desafio, porque a gente saiu de 60 metros para 600. 60 pra quanto? É isso mesmo. 60 pra quanto? Certo? Não, fala sério. Só 10 vezes o 100. tamanho. Ok. A gente conseguiu dividir bem. Ninguém esperava uma pandemia, a gente então É. 60 Na hora que você pra dá cima. um passo pra crescer o espaço em 10 vezes, na hora que você dá esse passo aí leva esse baque. Foi da pandemia. Foi terrível. Mas eu acho que é como você fala, é sobre isso a parada. É sobre isso, né? E aí conseguiu vencer, assim, encarar a pandemia. Você até. Tipo, Foi. você falou agora, A não sei gente se foi deixou fora do muito bastidor, aconchegante, que eu acho que isso foi muito importante. Eu não sei se foi agora dentro do. Não sei se a gente falou aqui já gravando ou se foi antes. Que você falou que as marcas, durante a pandemia, você fez um comentário sobre como que os clientes lidavam com as marcas e com vocês. Foi antes, foi Foi antes. antes? Foi antes. Fala aí, Pode Raquel, trazer você, aqui. você comentou, né? Durante a pandemia, como é que foi esse comportamento do consumidor em relação à própria Labore? No comecinho, que fechou tudo, né? Foi muito complicado, assim. A gente, meu Deus, e agora? E agora, Acho né? que foi o sentimento geral, né? É, Aham. com certeza. Aterrorizante, assim. Mas a gente não tinha site, né?
E a maioria ali de algumas marcas tinham, outras tiveram que se adaptar como a gente. Então a gente se viu assim, meu Deus do céu, como que a gente vai se manter? Porque o mundo tá do jeito que tá. A gente é uma loja de varejo, querendo ou não, colaborativa de varejo. A gente Sim. vende roupa. Como que eu vou oferecer? Fecharam, né? Fecharam nesse período, né? Como Sim. que eu vou? Compra aqui minha roupa pra sair pra onde? Pra fazer o quê? Pra, né? Tipo, não, vamos aqui tomar um cafezinho na minha varanda, depois na sala e por aí vai. Então, eu acho que as marcas tiveram realmente que ser inteligentes, né? Assim, tentar se desdobrar um pouco, porque a gente tinha que mostrar. É o nosso produto, né? Que são as marcas. Então, se a gente não tivesse mostrando, vendendo, é aí que a gente não ia sobreviver. Então, eu acho que o começo foi muito assim. A gente vai comprar direto com a marca, porque a Elabore é maior, consegue se manter. Ah, tá. Uhum. Foi. E a marca é pequenininha, não vai conseguir. Não. A marca Elabore também é pequenininha. A gente tem 8 anos, mas a gente é pequenininha ainda, né? 8 anos na frente de lojas que tem 30, 40, 50, que infelizmente fecharam. Daí você tira. A gente tá De aqui, pé, né? Passou. passamos, mas foi muito difícil, porque exatamente isso. As pessoas, elas depois passaram a ver, né? A gente montou o site, aí a gente começou a ter outras estratégias. A gente já vendia cerveja na loja, mas aí passou a vender delivery. Foi. Delivery. Delivery legal, de cerveja. Então a gente se reinventou de uma forma e se uniu cada vez mais com as marcas, né? A gente fechou parceria na pandemia com ONGs, com feiras, fazendo ações, montamos o site, como eu falei. Fizemos consultoria junto com o Sebrae, colocamos para as marcas fazerem consultoria, todas gratuitas que a gente conseguiu junto com o Sebrae para estimular as marcas, para dar um se liga mesmo, né? Tipo assim, ei, e aí? Tá, tu é uma marca de roupa, mas como é que a gente pode vender isso sem ofender o coleguinha, né? Porque, enfim, você é uma marca de roupa. Sim. Uhum. Aí como que a gente pode vender sem ofender, né? Sim. Então foi muito isso na pandemia. Como que eu vou vender sem ofender ninguém? Eu acho que é isso, né? Assim, a gente. Gratidão pra quem chegou até aqui, né, Will, Exatamente. nessa fase da conversa, né? E eu acho que a história de vocês passa sobre isso, né? Sobre esse estar aberto ao novo, sobre essa resiliência de enfrentar todos esses desafios, né? Já tinham admiração por vocês, tá? A admiração agora tá maior, sendo bem sincero, conhecendo um pouquinho desses bastidores, que eu acho que é uma das ideias da gente também, ou seja, não é só flores, tem perrengue pra caralho, né? E pra gente finalizar, Will, eu queria deixar aquela nossa perguntinha, né, cara? Que todo mundo que tá aqui com a gente encara de frente, né? É isso aí. Cara, favor, antes de eu soltar a pergunta aqui, eu quero agradecer demais vocês por terem topado o convite. Entendeu? Muito bom rever, né, vocês. Já trabalhei com a Raquel já há um tempo atrás. Larissa conheço também da construção da Elabore. Mas rever vocês duas juntas aqui, batendo esse papo com a gente, foi muito bom. Muito obrigado. E a pergunta que norteia aí o nosso podcast, né? Por que moda é foda? Acho que a Raquel é a melhor pessoa pra responder. Não, você vai escapar, não. Vai vai falar, não. A moda é foda porque a moda é comunicação, a moda é atitude, a moda é... A moda é tudo, gente. A moda envolve tudo. Eu acho que a moda é 100% isso, né? Comunicação. Então, você se veste pra quê? Você tá de olho na moda pra quê? Você tá de olho na tendência pra quê? A gente tá sempre comunicando, né? Então, pra mim, moda é muito foda. É engraçado que eu lembrei disso, porque na pandemia se falou muito sobre não ficar de pijama em casa. Vocês lembram? Sim. Lembro. Que aí isso remete muito ao que você veste. E como é importante o impacto para o emocional Do o que vestuário. você veste. Então, A moda é a moda é foda mesmo. Se a gente veste é o que a gente comunica, né? Se a gente, Exato. a gente tá comunicando de pijama De em pijama casa, em casa. num momento que nem louco, que nem depois que a gente enfrentou, né? Meninas, gratidão também a você. Porra, história incrível das meninas. Eu vou inverter hoje, tá? Quem quer acompanhar as meninas aqui, qual é o arroba de vocês e qual é o arroba da Labore? O arroba da Elabore é Elabore CS e o meu é Larissa Prachedes. E o meu é Raquel Prachedes. Bem simples. O meu é arroba Vini Souza, 3 underlines, aqui ao meu lado. @William Marx. E siga, logicamente, todos os nossos
arroba nas nossas redes sociais, né? Instagram, arroba Moda é Foda. YouTube, Moda é Foda. Spotify, galera, ó. Pediram pra caramba pra ter Spotify, tá lá, ó. Vai correr, vai fazer tua academia, vai estar no trânsito. Tá lá o Spotify também. E o TikTok tá dando números pra gente surpreendentes, né, cara? Também lá, arroba Moda é Foda no TikTok, beleza? Então tamo junto. Até o próximo episódio e é com você, Brandão. Valeu.